Mas voltando à leitura do caput do artigo 1º da Constituição Federal, aqui vimos que o Brasil é uma república federativa e, é claro, acrescentou o Brasil no final. E esse federativo? O que seria isto? A forma federativa do Estado brasileiro. E é uma cláusula pétrea que está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então o Brasil tem esse pacto federativo de não admitir a dissolução das suas células internas, dos seus entes federativos, são estados, Distrito Federal e municípios. Eles estão aí como células integrantes de todo o país, o Estado brasileiro. Observa-se algumas críticas sobre a estruturação do Estado do Pampa, envolvendo ali o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ainda encontra alguns registros disso nessa biblioteca virtual Wikipedia, que está aí nas redes, com mapa, com bandeira e tudo. A gente sabe que isso é um crime que atenta contra a segurança nacional. Na primeira articulação dessa criação desse estado do Pampa, sabe-se que a Polícia Federal chegou lá, procurou as pessoas que estavam articulando isso, para que elas respondessem por esse crime atentado contra a segurança nacional. Nós temos aí um pacto federativo que caminha com a indissolubilidade dos seus estados federais e municípios. O Brasil, no artigo 18 da Constituição Federal, possibilita a criação, fusão e desmembramento de estados e municípios, mas não trazer a possibilidade de estados num processo de secessão para dar origem a um país novo. Isso é inadmissível aqui no nosso país. E aí é preciso até destacar essa diferença sutil de federação para confederação. O Brasil, como dissemos, é uma federação regida pela Constituição Federal e não por atos e tratados internacionais, embora ele seja signatário de diversos tratados e atos internacionais, diferentemente daquilo que nós conhecemos por confederação. A confederação ali do Reino Unido, formado pela Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, eles são regidos por tratados ou normas internacionais. E eles possuem o que nós chamamos de soberania, são autônomos, independentes. A qualquer momento eles podem buscar as suas independências saindo desse contexto de confederação. Essa diferença básica, portanto, de uma federação para uma confederação está aí. A federação é regida por uma Constituição, a confederação por atos internacionais. Na federação nós temos que os entes federativos, municípios, estados, eles não possuem soberania, eles possuem autonomia administrativa. Lá, na confederação, os estados, eles possuem soberania. Poderão a qualquer momento deixar aquela confederação. Mas voltando aí para o caput do artigo 1º da Constituição Federal, República Federativa do Brasil, de forma indissolúvel, já falamos aqui do Pacto Federativo enquanto cláusula pétrea, mas da exceção, que nós falamos que é possível a criação, fusão e desmembramento de municípios ou estados. Nós vimos aqui, em 5 de outubro de 1988, o desmembramento do estado de Goiás em 2, gerando o estado do Tocantins e o estado de Goiás. Isso é possível, desde que se faça uma oitiva, ouça as populações envolvidas por meio de um plebiscito. E aí já vamos verificando o quanto é importante saber essa diferença dessa participação cidadã, que está ali nesse âmbito de cidadania, no artigo 1º que nós estamos falando ali,
A cidadania é o cidadão participando efetivamente dos processos políticos, seja por meio de um plebiscito, por meio de um referendo, da iniciativa popular, por meio do voto direto, secreto, até do voto indireto, em muitas circunstâncias que nós temos. O cidadão também participa por meio da ação popular. É um regime que ele está ali participando das audiências públicas, do tribunal do júri, escolhido entre os cidadãos do local, os eleitores ali. Então, o plebiscito é articulado por meio do Congresso Nacional para ouvir as populações envolvidas se há interesse de se criar uma lei para, por exemplo, desmembrar o Estado, como aconteceu no Estado de Tocantins, ou criar o município. De outro lado, nós vamos ter o referendo quando já existe uma lei. E essa lei está trazendo controvérsias, discussões, e o Congresso Nacional é impelido a consultar as pessoas sobre a ratificação, manutenção ou não dessa lei. Nós vimos isso em 2005, quando nós tínhamos a lei do desarmamento, e ali no contexto da lei havia um dispositivo sobre a venda ou porte de armas. E a população foi consultada sobre a manutenção desse dispositivo por meio de um referendo. A resposta da população foi que 65% dos eleitores disseram não. Então, nós mantivemos a lei do desarmamento com a possibilidade de ter essa venda de armas, com o porte de armas todo regulamentado. Recentemente, houve uma consulta de um plebiscito ali no estado do Pará para se desmembrar em 3 estados. A gente sabe que ali há conflitos fundiários, muitos embates, até mesmo as autoridades legalmente constituídas têm dificuldade em estar ali implementando, regendo e articulando os seus cargos. Então, buscaram essa tentativa de, por meio de um plebiscito, ouvir a população daquele estado, mas a população rejeitou nessa ideia de desmembrar em 3 o estado do Pará. A luta vai prosseguir, eles vão continuar, mas é uma forma que foi feita de consultar a população. Nós já tivemos também uma consulta plebiscitária feita em 93, como aqui dissemos, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, para mudança do sistema presidencialista para parlamentarista e da forma república para monarquia. A resposta da população também foi não. Você sabe que durante o império do Brasil aqui, Dom Pedro I e Dom Pedro II, deixou herdeiros, sucessores, naquela linha sucessória, e até hoje se fala muito da presença do príncipe, que estaria no velho estado da Guanabara, ali em Paraty, com seus prédios, reivindicando o direito de ter de volta a monarquia. Foi consultada a população. A população disse não, a forma de governo brasileiro é a república. Os sucessores herdeiros em relação àquele patrimônio, prédios, casarões, estão assegurados por lei. Lá na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, antiga Guanabara, onde tem a sede deles ali. De modo que seguimos nessa direção. Mas são fundamentos da República a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A soberania, nós já dissemos, é a forma como o Brasil se faz respeitar internamente por meio de suas leis, do seu ordenamento jurídico, da sua Constituição, e num plano externo, numa perspectiva de igualdade perante os demais estados. Mas falávamos aqui da cidadania, que é o cidadão que vai exercer isso de forma ativa ou passiva ou plena, como nós dissemos, o eleitor que já atingiu 18 anos, foi à junta eleitoral, se inscreveu, tem o seu título, ou até o adolescente, porque no país admite o voto do adolescente inscrito na junta eleitoral também. E temos até aquela
situação optativa das pessoas que já estão nessa condição de idosos votarem ou não, participarem ou não do pleito eleitoral. Disse que uma pessoa tem a cidadania ativa quando ele apenas pode participar do processo eleitoral votando. É o caso, por exemplo, dos adolescentes. Mas se o cidadão, além de ser maior, capaz, tem pleno domínio da língua portuguesa, ele pode não só ser eleitor nesse plano ativo, mas pode ser candidato no plano passivo. Então ele tem a cidadania plena. É isso que verificamos aí nesse universo da cidadania, mas nós temos isso em muitos outros aspectos. O cidadão articula, por exemplo, a defesa do patrimônio público por meio da ação popular, ele participa das audiências públicas, ele participa ali como jurado, no júri, no tribunal de júri, e ele participa em outras tantas circunstâncias aí, elegendo seus representantes legais nesse processo democrático, nesse regime político democrático. E vamos caminhando nessa direção. Mas, além do que dizemos do fundamento soberania, cidadania, nós temos a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana está relacionada com assegurar o mínimo existencial para todo cidadão nesse país. O mínimo existencial não está restrito apenas em alimento suficiente para ele sobreviver. É o cidadão que precisa de ter uma vida em sociedade sem ser execrado, humilhado. Ele tem direito de ter um alimento, ter uma roupa, de ter um trabalho. Isso fica bem patenteado na nova lei do superendividamento. Quantos brasileiros, 100 milhões de brasileiros em dados estatísticas aproximadamente, estariam superendividados. Então eles poderiam buscar a renegociação dos seus débitos desde que ficassem assegurados com o mínimo existencial. Isso é o que nós chamamos de alguém que ainda continue vivendo com o seu salário, capaz de nutrir-se, alimentar-se, sua roupa, vestimento, carro, combustível, uma casa para morar. É o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa significa dizer, em tese, que o Brasil adotou o capitalismo nesse contexto econômico. Todos poderão buscar, de forma autônoma e independente, suas atividades laborais. É claro que sejam regulamentadas. Atividades ilícitas, contrárias à ética, à moral, aos bons costumes, serão admitidas. Mas a síntese deste fundamento, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, está inserido neste contexto do Brasil admitir o capitalismo, embora, como aqui disse, em circunstâncias diversas, selvagem, mas é o da livre iniciativa, que melhor atende aos anseios de toda a população. Então, neste plano econômico, o nosso regime é o capitalismo, definido aí no fundamento da República. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Todos poderão, de forma livre, buscarem a articulação de suas atividades, seus trabalhos, desde que lícita, não contrária à moral e à ética, né? Valores sociais que nós temos aí para assegurar essa atividade. E o último, que nós vimos aí como fundamento, é o pluralismo político. Esse pluralismo político traz de pano de fundo a ideia de que a República Federativa do Brasil quer, no processo político partidário, o maior número de agremiações partidárias, partidos políticos, para que esse processo tragam o maior número de tendências, movimentos culturais que existam no país nesse contexto partidário. Mas, quando se observa o Brasil na atualidade, verifica-se que isso está bem despersonalizado. Muitos partidos rotulados de pequenos partidos ou anões estão vendendo as suas legendas a troco de alguma influência ou de alguns valores nas votações no Congresso Nacional.
Por isso tem sido articulado muito a chamada reforma política partidária no Brasil. O artigo 2º da Constituição Federal traz mais uma cláusula pétrea, que fala da tripartição dos poderes, tão decantada pelo Barão de Montesquieu, em O Espírito das Leis, e tantos outros autores que trabalharam isso, Aristóteles em A Política, Nicolau Maquiavel em O Príncipe, o Contrato Social de Rousseau. São inúmeros nomes que vão trabalhando essa ideia de que o poder executivo, legislativo e judiciário devemos ser autônomos e independentes entre si. Essa ideia de autonomia e independência dos poderes para que um não possa estar imiscuindo, invadindo funções específicas do outro. E no país nós passamos por um momento delicadíssimo de muito se falar do ativismo judicial ou judicialização. Constata-se a ausência de um poder legislativo efetivo, criando projetos de leis, leis necessárias, principalmente para esse novo universo de relações eletrônicas, digitais, na internet. E assim o Poder Judiciário vai trazendo decisões para suprir a ausência de normas, por meio daquele regramento que existe na Lei de Introdução ao Nome do Direito Brasileiro, que é a integração por meio da analogia, costumes e princípios gerais de direito. Vamos verificando aí, por exemplo, que as famílias homoafetivas padecem nessa situação, que elas continuam sendo regidas por meio daquela resolução do Conselho Nacional de Justiça número 175 de 2013. Mas de lá para cá, continuam os juízes, poder judiciário, de forma ativa, indo além do que seriam suas partes judicantes, reiterando jurisprudências, julgados por ausência de lei, de normas. Essas jurisprudências reiteradas se cristalizam amanhã em súmulas que vão estar tendo aí uma eficácia ao plano de normas, como se fossem verdadeiras normas para reger as pessoas. E quem deveriam estar criando leis ou normas era o poder legislativo. Por isso se fala, há uma judicialização, há um ativismo do Poder Judiciário que vai além da sua finalidade principal, que seria a de julgar os processos, a função judicante. Mas por ausência de leis, de normas, ela termina sendo rotulada no momento no país por ativista. Vive-se esse momento do Poder Judiciário, ativismo, judicialização. São essas circunstâncias que vão trazendo essa pecha aí para o Poder Judiciário, mas que vai apresentando soluções pela ausência de normas. Hans Kelsen toda a vida trabalhou essa ideia de se viver sobre um ordenamento jurídico único. E essa universalidade de um ordenamento é algo que avança muito e cresce conforme definido aí por esse monismo de Hans Kelsen. Mas há rejeições nesse sentido. Contra essa teoria monista de Hans Kelsen, nós vamos encontrar a teoria dualista de Henrik Triepel, dizendo que cada país tem a sua própria Constituição e não poderá ser arrostada em sua soberania, ou seja, as normas internas do seu ordenamento jurídico e, é claro, ser respeitado no plano de igualdade face dos demais estados. Mas deve-se interpretar melhor o que Hans Kelsen quis dizer nessa teoria monista. É uma tendência da maioria dos países no momento em que vive uma nova ordem mundial de proximidade, de mercado mundializado, desde a globalização, em que as fronteiras, limites vão sendo flexibilizados e a maioria dos países estão estabelando contratos regidos por um comércio internacional, em que os atos, tratados, atos internacionais é que irão prevalecer. E aquela antiga pirâmide de Hans Kelsen, onde lá no topo dela estaria a Constituição Federal, e abaixo dela as normas infraconstitucionais e assim por diante, hoje, nessa nova perspectiva
dessa aldeia global, mercado mundializado, e duvidosamente a relação que os países vão ter é observando lá no topo da pirâmide o ato e norma internacional. Não que com isso a Constituição de cada país estaria sendo arrostada e juntamente as suas soberanias. Mas é que para circunstâncias específicas de relações diplomáticas, de relações de comércio internacionais com outros países, eles adotam este ato internacional, essa norma, no plano neutro, para reger aqueles interesses. E o Brasil dá mostra disso há muito tempo. Desde 1940, ali, no Código Penal, no artigo 5º, com a territorialidade temperada. Os crimes praticados nesse território serão aplicados o Código Penal, salvo os tratados e convenções firmados por esse país. E, recentemente, o Código de Processo Civil de 2015, lá no artigo 13. Os processos autuados nesse país serão regidos pelo Código de Processo Civil brasileiro, a legislação brasileira, salvo os tratados e convenções firmados por esse Brasil. E, mais do que isso, quando se verifica a emenda número 45 de 2004, deixar isso bem evidenciado que os direitos humanos advindos dos tratados que o Brasil é signatário serão incorporados na Constituição Federal, plano de emenda constitucional. Isso gerou, como já falamos aqui, inúmeras discussões, inclusive no tocante à classificação doutrinária da nossa atual Constituição, se seria rígida ou semi-rígida. E avança diversos segmentos dizendo que a partir dessa emenda seria semi-rígida e não rígida. Mostrando mais uma vez que o Brasil quer aceitar, recepcionar nessa nova ordem mundial, porque ele ganha fatias de mercado, principalmente, como estamos observando com a China e outros tantos países, e ele vai cumprir os atos, tratados internacionais. Em nenhum momento com isso ele estaria perdendo o respeito da sua soberania interna, a sua Constituição, as suas normativas. Pelo contrário, ele estaria, sim, vivendo bem, articulando bem, nesse plano internacional de um mercado mundializado, onde todos querem adquirir fatias de mercado e todos querem exportar, desovar os seus produtos. E neste comércio internacional, induvidosamente, ou nessas relações diplomáticas, tem que haver um ato, uma normativa neutra lá no topo, para reger esses países. Porque o Brasil não pode simplesmente, eu quero que esteja regendo nesse momento a minha Constituição em face da sua Constituição, isso em relação ao outro país. Não. Vamos adotar um tratado, uma convenção, um ato internacional para disciplinar esta situação. É assim que caminha o mundo. E os que fugirem dessa circunstância, desse monismo ou teoria monista de Hans Kelsen, estarão fadados ao isolamento. Quem não vender, não exportar em tempos de globalização, mercado mundializado, não vai sobreviver. É uma regra. Por isso Hans Kelsen dizia, caminhamos nesta perspectiva de ter um ordenamento uniforme para todo mundo. É essa a tendência que se caminha, ter um ordenamento que converge nessa perspectiva de servir a um tempo só a todos os estados. Vai caminhando. Não se efetivou isso, mas ao longo dos tempos, certamente, essa proposta do Hans Kelsen tende a acontecer com essa teoria monista. Ainda registro que a teoria dualista, sustentada por Henrique Triepel, em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, é adotada ao invés da teoria monista de Hans Kelsen, que cresce e avança em todas as correntes doutrinárias constitucionalistas e de direito internacional público.